Existe uma cruz que não foi pregada em madeira, mas tecida com as mãos de uma escrava aos pés de um moribundo. Irlanda, ano 523. Uma abadesa idosa entra na cabana de um homem pagão que agoniza em febre. Ele se recusa a ouvir sobre Cristo. Recusa os sacramentos. Está morrendo sem arrependimento, caminhando direto para a perdição eterna. Brígida não tinha muito tempo. Então ela fez algo inesperado. Sem dizer uma palavra, pegou um punhado de juncos do chão sujo e começou a trançá-los. Seus dedos se moviam rápido, formando uma cruz com 4 braços que se entrelaçavam em espiral. O homem, delirante, perguntou: "O que você está fazendo?" Foi então que ela começou a falar. E a cada palavra, ele ouvia. A cada movimento da palha, ele compreendia. Naquela noite, ele se converteu, pediu o batismo e morreu em paz. Esta é Santa Brígida de Kildare, padroeira da Irlanda ao lado de São Patrício. Nascida escrava, filha ilegítima de um senhor pagão e de uma cristã raptada. Mulher que deveria ter sido esquecida pela história, mas que fundou mosteiros, converteu nações e deixou um símbolo que até hoje protege milhões de lares. Mas por que essa cruz específica? Porque até hoje, 15 séculos depois, as famílias irlandesas ainda tecem uma nova cruz todo dia 1º de fevereiro e queimam a antiga. O que há nesse objeto simples que atravessou o tempo quando tantas outras devoções desapareceram? Neste vídeo, você vai descobrir o verdadeiro poder espiritual por trás da cruz de Santa Brígida. Vai entender o que aconteceu naquela cabana. E vai aprender por que esse símbolo ainda protege milhões de casas contra incêndios, desgraças e forças espirituais malignas. Se você busca histórias verdadeiras de fé que transformam vidas, deixe seu like agora para que esta mensagem chegue a mais pessoas que precisam conhecer Santa Brígida. Mas para entender o poder dessa cruz, precisamos voltar ao começo. A noite em que uma escrava nasceu com o nome de uma deusa do fogo. Irlanda, ano 451. A noite caía pesada sobre Falgart, no condado de Louth. Dentro de uma cabana de pedra e palha, uma mulher gritava em dores de parto. Seu nome era Broiksec, escrava cristã, propriedade de um senhor pagão chamado Dubtash. Ela não deveria estar ali. Broiksec havia sido raptada de sua terra natal. Alguns dizem que era da Galícia, no reino suevo-germânico, arrancada de tudo que conhecia por piratas irlandeses que a venderam como mercadoria. Agora carregava no ventre o fruto de um adultério, o filho ilegítimo de seu dono. Quando a criança finalmente nasceu, era uma menina. Dubtash olhou para aquele rosto pequeno e decidiu seu destino com uma única palavra: Brígida. O nome da deusa mais poderosa do panteão celta. A deusa do fogo sagrado, da poesia, da metalurgia, da cura. A deusa cujas chamas ardiam nos templos pagãos de toda a Irlanda. Que ironia divina! Aquela menina, nascida na escravidão, concebida no pecado, batizada com o nome de um demônio disfarçado de divindade, seria o fogo que queimaria o paganismo da Irlanda para sempre. Mas ela ainda não sabia disso. Os primeiros anos de Brígida foram marcados pela invisibilidade. Escravos não tinham história. Não tinham futuro. Especialmente escravas mulheres, filhas bastardas, sem linhagem reconhecida. Sua mãe, Broiksec, havia sido batizada. E em segredo, nas horas roubadas da noite, ela sussurrava o nome de Jesus Cristo nos ouvidos da filha. Contava sobre um Deus que não exigia sacrifícios de sangue. Um Deus que amava os escravos tanto quanto os senhores. Um Deus que havia morrido por ela, por elas. Brígida ouvia. E algo dentro dela ardia. Naquela mesma época, um homem chamado Patrício, também ex-escravo, percorria a Irlanda pregando esse mesmo Deus. Ele batizava pagãos aos milhares. Destruía ídolos. Acendia fogueiras pascais que desafiavam os druidas. Segundo a tradição, foi São Patrício quem batizou Brígida e sua mãe. Ele olhou para aquela menina de olhos intensos e profetizou: esta criança será grande diante do Senhor, e muitos na Irlanda voltarão para Deus por causa dela. Mas Dubtash, o pai pagão, não queria saber de profecias cristãs.
Ele via na filha apenas uma boca a mais para alimentar. E quando ela cresceu, e sua beleza floresceu como os campos da Irlanda na primavera, ele viu uma oportunidade. Vou casá-la com um bom pretendente. Receberei um dote generoso. Brígida recusou. Não posso me casar, pai. Meu coração pertence apenas a Cristo. A fúria de Dubtash era previsível. Ele a espancou, trancou-a, ameaçou vendê-la a um senhor ainda mais cruel. Mas Brígida não cedia. Os pretendentes vinham, um após o outro, atraídos por sua formosura. E um após o outro, ela os rejeitava. Foi então que ela fez algo radical. Ajoelhou-se diante do crucifixo rústico de madeira que sua mãe escondia sob a palha e orou. Senhor, se é tua vontade que eu te sirva, tira de mim esta beleza que me afasta de ti. Que meu rosto reflita apenas a tua glória, não a admiração dos homens. E Deus respondeu. No dia seguinte, Brígida acordou com o rosto deformado. Uma doença súbita lhe fechou um dos olhos, deixando sua face marcada, irreconhecível. Os pretendentes fugiram. O pai desistiu. Faça o que quiser. Ninguém vai te querer agora. Era exatamente o que ela precisava ouvir. Você consegue imaginar a coragem dessa decisão? Preferir a deformidade à desobediência a Deus? Se essa história está tocando seu coração, deixe um comentário. Santa Brígida, rogai por nós, e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa santa. Brígida tinha agora o que sempre desejou, liberdade para servir a Deus sem impedimentos. Mas a Irlanda do século V ainda não tinha conventos. Não havia mosteiros femininos organizados. As virgens consagradas viviam em suas próprias casas, isoladas, rezando em silêncio. Isso não era suficiente para Brígida. Ela procurou São Macailili, um bispo piedoso que percorria a região administrando sacramentos. Com a voz firme, ela disse: quero consagrar minha virgindade a Cristo. Quero o véu das esposas do Cordeiro. Macailili hesitou. Aquela jovem, ex-escrava, filha bastarda, com o rosto marcado, tinha nos olhos um fogo que ele nunca havia visto antes. Não era apenas devoção. Era determinação absoluta. Era chamado. Ele concordou. No dia marcado, Brígida apresentou-se diante do altar improvisado na casa de um cristão local. 7 outras jovens a acompanhavam, também desejosas de se consagrarem. São Mel de Ardag, outro bispo, presidiu a cerimônia. Brígida ajoelhou-se. Suas mãos tocaram a madeira seca e envelhecida do altar. E enquanto São Mel pronunciava as palavras da consagração e colocava o véu branco sobre sua cabeça, algo extraordinário aconteceu. O altar floresceu. Madeira morta, cortada há anos, brotou flores brancas como neve. Folhas verdes explodiram dos nós ressecados. Um perfume de primavera encheu o ar abafado da sala. Os presentes caíram de joelhos. São Mel recuou, tremendo. Deus confirmou sua escolha. Esta mulher não é apenas uma esposa de Cristo, ela é abadesa. Tem autoridade espiritual sobre todas as virgens consagradas da Irlanda. E então, segundo os biógrafos antigos, um segundo milagre ocorreu. O rosto de Brígida, deformado, cego de um olho, marcado pela doença, foi instantaneamente restaurado. A beleza voltou. Mas agora era diferente. Não era a beleza que atraía a cobiça. Era a beleza que refletia a santidade. Ela havia pedido para ficar feia a fim de servir a Deus. Agora, Deus a embelezava para que ela pudesse ser reconhecida como sua serva. No dia de tuas núpcias comigo, parecia dizer o Senhor, não posso deixar de presentear minha esposa. Brígida não perdeu tempo. Com suas 7 companheiras, retirou-se para uma região isolada sob um grande carvalho, em irlandês, Sildara, que significa Igreja do Carvalho. Mais tarde, esse lugar seria conhecido como Kildare. Ali, elas construíram o primeiro convento feminino da Irlanda. Não era apenas um lugar de oração. Era um centro de transformação. Brígida organizou as irmãs em turnos. Algumas cuidavam dos doentes, outras ensinavam crianças órfãs, outras ainda produziam alimentos para distribuir aos pobres.
E os pobres vinham, em multidões. Porque Brígida tinha um problema, se é que podemos chamar assim. Ela era generosa demais. Se um mendigo batia a porta pedindo pão, ela dava o pão inteiro. Se um leproso pedia manteiga, ela dava todo o estoque. Se uma viúva precisava de leite, Brígida esvazia as jarras do convento sem hesitar. As irmãs ficavam desesperadas. Madre Brígida, não temos mais nada para nós. E ela sorria, com aquela serenidade impossível de quem confia totalmente na providência. Deus nunca deixará faltar para quem dá aos seus pobres. E nunca faltou. Há relatos de que as vacas do convento produziam 3 vezes mais leite do que o normal, que os celeiros se enchiam milagrosamente após cada distribuição, que os pães se multiplicavam nas mãos de Brígida como nos tempos de Cristo. O povo começou a chamá-la de Muiri Naene Gael, a Maria dos Gaélicos, porque ela, como Nossa Senhora, não negava nada a quem precisava. Mas o que tornava Brígida verdadeiramente extraordinária não era apenas sua generosidade, era a sua liderança. Ela decidiu fazer algo revolucionário, fundar um mosteiro duplo, com freiras e monges no mesmo complexo, mas em prédios separados. As freiras sob sua direção, os monges sob a direção de São Colette, um eremita santo que ela convenceu a sair da solidão para servir a comunidade. Juntos, eles transformaram Kildare em um farol de civilização cristã. São Colette fundou uma escola de artes onde se produziam obras em metal de beleza incomparável e manuscritos iluminados de valor inestimável. O mais famoso deles, o Livro de Kildare, era tão extraordinário que um historiador galês, séculos depois, escreveu: "Este livro parece ter sido feito não por mãos humanas, mas por anjos." Infelizmente, essa obra-prima desapareceu durante a Reforma Protestante. Mas seu legado permanece. Kildare tornou-se um dos mosteiros mais prestigiados de toda a Europa cristã. E Brígida, a ex-escrava, era reconhecida como superiora geral de todos os conventos da Irlanda. Os milagres seguiam Brígida como sombras seguem a luz. Não eram truques. Não eram lendas exageradas por devotos entusiasmados. Eram intervenções reais, documentadas por testemunhas, registradas nos manuscritos mais antigos da Irlanda, incluindo o precioso Livro de Armagh, do século VIII, cuja autenticidade histórica é inquestionável. Brígida curava pelo sinal da cruz. Um leproso se arrastava até o convento, coberto de chagas, abandonado por todos. Ela não recuava. Tocava-o com suas próprias mãos, traçava cruz sobre suas feridas e dizia com autoridade: "Em nome de Jesus Cristo, seja purificado." E a lepra desaparecia. A pele se regenerava. O homem partia chorando, não de dor, mas de gratidão. Cegos recuperavam a visão. Paralíticos voltavam a andar. Demônios eram expulsos com uma única palavra de comando. E sempre, sempre, Brígida desviava a glória de si mesma. "Não fui eu. Foi Cristo operando através de mim. Glorifiquem a Ele, não há esta serva inútil." Mas havia um milagre em particular que o povo irlandês nunca esqueceu. Um dia, um homem trouxe sua filha pequena ao convento. A menina estava morrendo de febre. Os druidas haviam tentado seus encantamentos. Os curandeiros pagãos falharam. A criança agonizava. Brígida pegou a menina nos braços. Sua temperatura era tão alta que queimava ao toque. Os olhos da criança reviravam. A respiração era irregular, entrecortada. A santa fechou os olhos e orou em silêncio. Então, traçou o sinal da cruz sobre a testa ardente da menina e sussurrou: "Pequena, Deus ainda tem planos para você. Levanta-te." A febre quebrou instantaneamente. A criança abriu os olhos, pediu água e perguntou pelo pai. Estava completamente curada. O homem caiu aos pés de Brígida, oferecendo-lhe tudo o que possuía. Ela recusou. "Não me dê nada. Dê a Deus. Batize sua filha. Crie-a na fé. Esse é o pagamento que Cristo deseja." Esses prodígios não passavam despercebidos. A fama de Brígida se espalhou por toda a Irlanda. E inevitavelmente, chegou aos ouvidos de São Patrício, o grande apóstolo da ilha,
ele próprio um ex-escravo que havia retornado para evangelizar seus antigos captores. Patrício era idoso agora. Suas costas curvadas pelas décadas de viagens, pregações, perseguições. Mas quando ouviu falar da jovem abadesa de Kildare, ele sorriu. Deus levanta uma nova coluna para a Irlanda. Eles se encontraram. Não há registro exato de quando ou onde, mas o livro de Armagh preserva este testemunho fundamental. Entre São Patrício e Santa Brígida, as colunas dos irlandeses, houve tão grande amizade e caridade, que eles não tinham senão um coração e uma mente. Através dele e dela, Cristo operou muitos milagres. Um coração, uma mente, 2 ex-escravos, 2 instrumentos de Deus. 2 pilares sobre os quais a fé católica na Irlanda se ergueu e permanece até hoje. Eles colaboravam constantemente. Quando Patrício enfrentava a resistência de um chefe tribal pagão, Brígida ia até lá e, com sua presença suave mas firme, abrandava os corações. Quando Brígida precisava de orientação teológica para suas irmãs, Patrício enviava sacerdotes instruídos. Eles se completavam. Mas aqui está algo que poucos sabem. Brígida e Patrício compartilhavam mais do que missão. Compartilhavam dor. Ambos conheciam o peso das correntes. Ambos sabiam o que era ser propriedade de outro homem. Ambos haviam experimentado a humilhação da escravidão. E talvez por isso, ambos amavam os escravos com um amor especial, visceral, urgente. Brígida libertava escravos constantemente. Quando via um servo sendo maltratado, ela comprava sua liberdade, mesmo que isso significasse vender os próprios objetos do convento. Certa vez, deu uma joia preciosa que pertencia ao altar para libertar uma escrava grávida que seria separada de seu filho. As irmãs protestaram. Madre, essa joia era sagrada. E Brígida respondeu com firmeza: aquela mulher é o templo vivo de Deus. Ela é mais sagrada do que qualquer metal ou pedra. São Patrício morreu por volta do ano 461. Brígida continuou sua missão por mais de 60 anos. E quando chegou sua hora, em 1º de fevereiro de 523, em Kildare, a Irlanda inteira pranteou. Ela foi enterrada na igreja de sua própria abadia. Mas séculos depois, para proteger suas relíquias dos invasores vikings, seu corpo foi trasladado para Dovepatrick, onde descansava ao lado de São Patrício e São Columba, os 3 patronos da Irlanda, reunidos na morte como haviam sido na vida. Seu crânio, porém, seguiu um caminho diferente. 3 nobres irlandeses o levaram para Portugal, onde até hoje permanece na igreja de São João Batista, em Lisboa, um pedaço da Irlanda no coração da Península Ibérica. Se você está emocionado com essa história de fé, coragem e milagres, escreva nos comentários: obrigado, Santa Brígida. E se inscreva no canal para não perder as próximas histórias dos santos que mudaram o mundo. Agora chegamos ao coração da história. A noite que mudou tudo. Ao momento em que um símbolo simples, tecido com as mãos de uma santa, se tornou escudo espiritual para milhões de almas pelos próximos 15 séculos. Era o ano 523. Brígida já era idosa. Seus cabelos brancos escondidos sob o véu. Suas mãos enrugadas, marcadas por décadas de trabalho, oração e cura. Mas aqueles olhos ainda ardiam com o mesmo fogo do dia de sua consagração. Uma mensagem urgente chegou ao convento de Kildare. Um homem está morrendo. Ele pede pela abadesa. Não era qualquer homem. Era um chefe local, pagão obstinado, que toda sua vida havia resistido ao evangelho. Agora, consumido por febre violenta, ele agonizava em sua cabana. Sua família, desesperada, mandou chamar Brígida, não porque acreditassem, mas porque não havia mais nada a fazer. Brígida foi imediatamente. Ela entrou na cabana. O cheiro de suor, doença e morte pesava no ar abafado. O homem estava deitado sobre palha suja, tremendo. Seus olhos vidrados olhavam para o teto de madeira enegrecida pela fumaça. Brígida se ajoelhou ao lado dele. Vim falar-lhe sobre Jesus Cristo. O homem virou o rosto. Não quero seus deuses cristãos. Deixe-me morrer em paz com os meus. Brígida não discutiu, não insistiu.
Não pregou sermões apaixonados. Em vez disso, ela olhou para o chão. Ali, espalhados ao redor da cama, havia juncos, aquelas plantas de hastes longas e flexíveis que cresciam nos pântanos irlandeses e eram usados para forrar o chão das casas pobres. Sem dizer uma palavra, Brígida pegou alguns juncos nas mãos e começou a trançá-los. Seus dedos se moviam com precisão, tecendo as hastes verdes em um padrão específico, 4 braços saindo de um centro quadrado, cada braço se entrelaçando em ângulo reto, formando uma cruz que girava sobre si mesma como uma roda de luz. O som sutil das fibras se cruzando preenchia o silêncio. O homem moribundo virou a cabeça, curioso. "O que você está fazendo?" E foi então que Brígida começou a falar, suavemente, sem pressa, cada palavra sincronizada com o movimento de suas mãos. "Estou tecendo a história da salvação. Vê estes 4 braços. Representam as 4 direções do mundo: norte, sul, leste, oeste. Cristo morreu por todos. Nenhum povo está excluído de seu amor." Ela continuou trançando. "Vê como eles se cruzam no centro? É ali que Jesus foi pregado. No ponto de encontro entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. Ele é a ponte. A única ponte." O homem não desviava os olhos. A febre parecia diminuir enquanto ele ouvia. "E vê como a cruz gira. Ela nunca termina. Assim é o amor de Deus, sem começo, sem fim, eterno. Mesmo agora, neste momento, Ele te oferece esse amor. Mesmo agora, Ele espera por ti." Brígida terminou a cruz. Segurou-a diante da luz fraca da lamparina. As sombras dos braços entrelaçados dançavam na parede de pedra. "Esta cruz não tem pregos. Não tem sangue. Mas representa aquele que foi pregado e sangrou por ti, por mim, por todos nós." Lágrimas escorriam pelo rosto do homem. "Eu desperdicei minha vida. Adorei deuses falsos. Cometi crimes horríveis. Como pode ele me querer agora?" Brígida segurou sua mão trêmula. "Porque ele não veio para os justos. Veio para os pecadores. E ninguém está longe demais para ser alcançado por sua misericórdia." O homem pediu o batismo. Ali mesmo, naquela cabana imunda, Brígida derramou água sobre sua cabeça e pronunciou as palavras sagradas. "Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo." Ele recebeu os últimos sacramentos, confessou seus pecados, e morreu em paz, segurando a cruz de junco contra o peito. 3 horas depois, sua família testemunhou tudo, e choraram, não de desespero, mas de esperança, porque viram um homem que estava condenado a ser salvo no último momento. A notícia se espalhou como fogo na palha seca. Brígida converteu o chefe pagão com uma cruz de junco. E algo extraordinário aconteceu. As pessoas começaram a fazer suas próprias cruzes, imitando o padrão que Brígida havia criado. Penduravam-nas nas portas, nos tetos, nos celeiros. Não como superstição, mas como lembrança. Lembrança de que Cristo salva até o último momento. De que nenhuma alma está perdida enquanto houver tempo. De que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. E então os milagres começaram a acontecer. Casas com a cruz de Brígida não pegavam fogo, mesmo quando as chamas consumiam tudo ao redor. Crianças doentes se recuperavam quando a cruz era colocada sobre suas camas. Tempestades poupavam os lares que a exibiam. Coincidência? Talvez. Ou talvez não. Porque aqui está o segredo que a Igreja sempre soube, mas que o mundo moderno esqueceu. Sacramentais têm poder real. Não porque sejam mágicos, mas porque são sacralizados pela fé e pela bênção da Igreja. Quando um objeto é abençoado, quando é usado com devoção sincera, ele se torna canal da graça divina. A água benta expulsa demônios. O óleo dos enfermos cura. O sal exorcizado purifica. E a cruz de Santa Brígida, tecida com fé, nascida de um ato de misericórdia, benta pela intercessão de uma santa, protege. Não por si mesma, mas porque Deus honra a fé daqueles que a usam.
E é por isso que, até hoje, em pleno século XXI, as famílias irlandesas tecem uma nova cruz todo dia 1º de fevereiro, festa de Santa Brígida. Elas queimam a cruz antiga, honrando o fogo sagrado que sempre acompanhou a santa, e penduram a nova, pedindo sua intercessão para o ano que se inicia. 15 séculos, 1500 anos. E a tradição permanece viva, porque aquela cruz não é apenas palha trançada. É uma oração tecida. É um símbolo de esperança. É a memória viva de uma noite em que o amor de Deus alcançou um homem nas portas do inferno e o trouxe de volta. Quando Santa Brígida morreu em 1º de fevereiro de 523, suas irmãs fizeram algo extraordinário. Elas acenderam um fogo. Não um fogo comum. Um fogo sagrado perpétuo, que nunca deveria se apagar, em honra àquela que havia nascido com o nome da deusa do fogo, mas que transformou esse símbolo pagão em chama viva de Cristo. Esse fogo ardeu em Kildare por mais de 1000 anos, dia e noite, através de invasões vikings, através de guerras entre clãs, através de tempestades e invernos rigorosos. 19 irmãs se revezavam para alimentá-lo, cada uma cuidando dele por um dia. E na 20ª noite, dizem as crônicas, Santa Brígida mesma, do céu, tomava conta da chama. Ninguém conseguia explicar por que a lenha nunca terminava, porque as cinzas nunca se acumulavam, porque o fogo jamais produzia fumaça que incomodasse. Os historiadores medievais registraram com assombro, é um milagre que desafia a natureza. Esse fogo só foi extinto à força durante a Reforma Protestante no século XVI, quando soldados ingleses invadiram Kildare e profanaram o mosteiro. Mas mesmo apagado, seu significado permaneceu vivo, porque o verdadeiro fogo de Santa Brígida não estava nas brasas, estava nos corações. Pense na ironia divina dessa história. Brígida nasceu com o nome de uma falsa deusa do fogo, Brigid, a divindade celta pagã. Seu pai queria que ela carregasse o legado de uma mentira, mas Deus transformou aquele nome em profecia, porque Brígida se tornou fogo de verdade. Fogo que purifica, fogo que aquece, fogo que ilumina nas trevas, fogo que nunca se apaga. Ela incendiou a Irlanda com o amor de Cristo. Suas fundações monásticas se espalharam como labaredas por toda a ilha. Seus ensinamentos inflamaram gerações de religiosas. Sua intercessão continua ardendo, século após século. E sua cruz, aquela cruz simples de junco, tornou-se a centelha que mantém o fogo aceso em milhões de lares. Há algo profundamente simbólico nessa tradição de queimar a cruz antiga todo 1º de fevereiro. É um lembrete, nada do que Deus toca permanece comum. A palha queima, mas o significado permanece. O símbolo se renova. A fé se transmite de geração em geração, de mãos para mãos, de coração para coração. Cada família que tece uma nova cruz está revivendo aquela noite na cabana. Está dizendo, eu creio que Cristo salva. Eu creio que a misericórdia alcança até o último momento. Eu creio que esta casa está sob a proteção daquele que morreu na cruz. E Deus honra essa fé. As estatísticas são impressionantes. Mesmo hoje, com toda a tecnologia moderna, casas na Irlanda que mantêm a cruz de Santa Brígida reportam índices drasticamente menores de incêndios acidentais. Famílias que a usam testemunham proteções inexplicáveis em momentos de perigo. Coincidência? Superstição? Ou talvez, apenas talvez, Deus ainda opera milagres através dos sacramentais que sua igreja abençoa. Mas o legado de Brígida vai muito além da proteção física. Ela nos ensinou que santidade não depende de origem. Escrava, bastarda, ilegítima, deformada. Ela tinha todos os motivos para se considerar descartável, mas Deus a escolheu. E ela respondeu com um sim radical, total, sem reservas. Ela nos ensinou que generosidade extrema não é loucura, é fé. Dar tudo aos pobres, esvaziar os celeiros, distribuir até a última gota. O mundo chama isso de irresponsabilidade. Deus chama de confiança. Ela nos ensinou que liderança feminina na igreja é antiga e legítima. Brígida governou mosteiros.
administrou comunidades, tomou decisões cruciais e fez isso em colaboração harmoniosa com os bispos e sacerdotes, sem competição, sem ressentimento, apenas serviço mútuo ao corpo de Cristo. E ela nos ensinou que um símbolo simples pode carregar o evangelho inteiro. Não precisamos de eloquência sofisticada. Não precisamos de teologia complexa. Às vezes, basta pegar os juncos do chão e tecer uma cruz, e deixar que o Espírito Santo fale através do silêncio das mãos que trabalham. Hoje, Santa Brígida é venerada em 5 continentes. Seu crânio repousa em Lisboa. Suas relíquias estão espalhadas pela Europa. Capelas dedicadas a ela existem da Bélgica à Austrália. Mas o verdadeiro santuário de Santa Brígida não está em nenhuma igreja. Está nos lares, nas cozinhas, nas portas de entrada, onde mãos simples tecem cruzes de palha e sussurram orações antigas. Está nos corações das mães que ensinam suas filhas a fazer a cruz, passando adiante uma tradição que tem 1500 anos. Está na fé silenciosa de quem pendura esse símbolo no teto e diz: Cristo protege esta casa. E sabe o que é mais lindo? A cruz de Santa Brígida não tem Cristo crucificado nela. Não tem a imagem do sofrimento. É apenas o símbolo vazio, entrelaçado, girando como uma roda de fogo. Porque ela não celebra a morte, celebra a vitória. Celebra o Cristo que morreu, mas ressuscitou. O Cristo que salva até o último momento. O Cristo cujo amor não tem começo nem fim, como os braços da cruz que giram eternamente. Por isso aquela cruz protege. Não por magia, não por superstição, mas porque onde a fé verdadeira, ali está o poder de Deus. E Santa Brígida, do alto do céu, continua intercedendo por todos aqueles que, com mãos humildes e corações sinceros, tecem sua cruz e pedem sua proteção. O fogo nunca se apagou. Ele apenas mudou de lugar. Agora arde em nós. Se esta história tocou seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer Santa Brígida. Deixe seu comentário contando o que mais te marcou. Curta para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, porque trazemos histórias reais de fé que transformam vidas. Histórias de santos esquecidos. Milagres documentados. A verdade que a Igreja guarda há 2000 anos. Que o fogo de Santa Brígida nunca se apague em você. Que a cruz que ela teceu proteja sua casa. E que o amor de Cristo, aquele que salvou um moribundo numa cabana há 1500 anos, salve também a você. Hoje, agora, sempre. Amém.